pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Mais uma aventura do Mineirinho. Eu sou o Mineirinho e hoje, pessoal, nós vamos aqui com uma receitinha de família, né? Eu aprendi a fazer isso com a minha mãe, né? Eu era pequeno lá na roça, lá quando eu aprendi a comer esse doce, que é um doce tradicional de época de Natal, que é feito 2, 3 dias antes do Natal. Não pode ser comido antes do Natal, a gente deixa para comer no dia do Natal e depois o que sobra comer nos dias para frente, que é o famoso pão dourado. Não é a rabanada, pessoal, esse é diferente, é o pão dourado, né? Que tem pessoas que comentou comigo hoje que falou é rabanada. Não, é diferente, esse aqui é o pão dourado. Ele é feito com um pão bem durinho, um pão que a gente deixa ele ficar aí por pelo menos 3, 4 dias guardado, né, para ele ficar bem durinho, para a gente fazer os cortes bem certinho, igual tá aqui, ó. Então agora, pessoal, eu vou começar aqui a mostrar aqui como que é feito esse doce. Mostrando aqui para vocês, eu tô fazendo uma vasilha maior para que eu não tenha que ficar repetindo a calda. Aqui tem 5 litros de água, que eu vou fazer agora uma calda aqui. Então a gente vai estar colocando o açúcar. Açúcar fica ao seu gosto. Se você quiser usar um açúcar refinado ou a normal, eu estou usando aqui açúcar normal, tá? Então nós vamos fazer uma calda agora bem caramelizada. Ó, pessoal, isso aí, 5 xícaras dessa aqui de açúcar. Agora nós vamos deixar aqui ferver. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a calda aí, como é que vai ficar aqui. E a gente vai falando no decorrer aqui, passo a passo aqui, de tudo que a gente vai estar fazendo aqui, eu vou estar falando para vocês aqui. Pessoal, aqui a nossa calda já está pronta, tá? Ó, não deixa ela passar muito disso não, ó, o melzinho, mas não deixa passar não, senão ela vai ficar muito açucarada. Agora nós vamos para outro processo aqui, ó. A gente vai pegar aqui o pão aqui e colocar aqui no leite, ó. Só que não pode encharcar demais não, pessoal. Aí coloca no ovo, passou no ovo aqui, no leite, vem colocando, ó, de novo aqui, ó, colocou no leite. E lembrando, pessoal, que o pão tem que ser um pão, quanto mais ele estiver sequinho, mais velho, melhor ele fica, tá? Vou colocando mais aqui, ó. O pão seco eu vou pegar com a mão aqui que vai ficar mais fácil, ó. Só na hora de passar no leite aqui que a gente vai pegar com a escumadeira aqui. A gente tá fazendo aqui, ó. Passou no ovo, vai colocando aí, ó. Se tiver um pãozinho maior, pessoal, eu não encontrei. Se tiver um pão maior para você cortar uma fatia maior, fica melhor, tá? Rende mais, é mais rápido. Isso aqui, pessoal, eu lembro de eu ajudando a minha mãe fazia, acendia aquela fornalha, né? A gente falava lá na roça, aquela fornalha no terreiro. E ela fazia num tacho como esse. Então eu estou relembrando os momentos dos meus 7, 8 anos, fazendo isso aqui, pessoal. E é um doce, pessoal, é o único doce que eu como ele durante do dia do Natal até o Ano Novo, porque isso aí pra gente era uma tradição lá, né? Fazia pro Ano Novo, depois fazia pro Natal, né? Depois o que sobrava a gente comia todos os dias até o Ano Novo. Mas no dia que fazia mesmo, que era 2, 3 dias antes do Natal, não podia comer, pessoal, porque se comesse, até porque na época o pão era bem difícil. E se a gente comesse, não sobrava para o Natal. Então a gente ajudava ali com água na boca e ficava ansioso que chegava o dia do Natal, após o almoço de Natal, para a gente poder comer essa maravilha aqui. Para mim, ainda é um dos melhores doces que existe. E só que assim, a gente não comia ele puro. Ele vem pra gente lá, a tradição da minha família, meus pais, minha mãe, né, que sempre cuidava de fazer pra gente, todo ano ela fazia, é acompanhado com um doce de leite molinho, um doce de coco molinho e o doce de figo.
que era a nossa sobremesa de Natal. Agora aqui, pessoal, ó, vai afundando ele aqui, ó. Ó, afundou aqui, porque senão ele vai ficar escorrendo aquele leitinho nele depois, não vai ficar legal. Então, ele precisa de estar bem mergulhado aqui na calda, pra gente ter um doce no capricho aqui, ó. Faz isso com ele, não tenta virar ele não, se você virar ele vai arrebentar, porque agora ele já amoleceu. Mas se você mergulhar ele aqui é o suficiente, ó, vai fazendo isso com ele aqui, ó. E aqui depois você vai colocando ele aqui tirando ele aqui, ó. E se você, alguns até dá pra virar, mas não é bom a gente arriscar não, porque senão ele desmancha demais, não vai ficar bonito ali na forma, depois que a gente coloca ele na forma e levar ele pra geladeira. E ele, pessoal, se come geladinho, tá? Comer isso aqui quente é comer da dor de barriga. Então assim, é bom ele geladinho. Mas, pessoal, eu queria ter feito ele uns 2 dias antes do Natal, mas devido à correria a gente não teve tempo de fazer, e eu tô fazendo hoje, sexta-feira, à tarde, que eu não aguentei passar, pessoal. A vontade bateu, a vontade de comer o doce, então eu tô fazendo aqui. Tá joia? Ó, esse aqui já tá bom, ó. Vou tá tirando aqui pra vocês verem, ó. 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 Vou mais perto aqui, porque pra não sujar escorrer demais. E aqui, pessoal, agora a gente vai tirando ele. Tá joia? Ó, vai colocando ele aqui, ó, inteirinho. Pessoal, era maravilhoso, tá? Lembrar aqueles momentos Natal na roça, aqueles doces preparados ali durante a semana, né? Minha mãe tirava para preparar os doces. E o pão dourado, geralmente, como não tinha geladeira, ele era feito 1 dia ou 2 antes do Natal. Porque os outros doces tudo podia guardar, que era em calda. E o pão dourado, para ele não azedar, 2, 3 dias antes. Na geladeira, pessoal, ele pode ficar aqui até uns 15 dias. Depois disso, ele já não fica legal também, não. Mas é o meu doce predileto, pessoal, ó. Depois eu vou comer com docinho de figo. O figo eu não fiz, eu queria ter feito. Mas a minha mãe tinha lá guardado lá, ela pegou, me arrumou um pouco para mim estar comendo com esse docinho aqui. Que é o pão dourado, tradição de família, né? Isso não é tradição só da minha família, isso é uma tradição de famílias, né? Lá no passado, lá todo mundo usava fazer esse tipo de doce de pão aqui para poder estar comendo sobremesa no Natal. E rende muito, tá, pessoal? Isso aqui rende muito. Qualquer um pouquinho que você fazer aí, você vai fazer fartura, porque o pão, depois que ele bate aqui na calda aqui, que ele recebe a calda, ele fica um pão todo inchado. Aí aqui você vai tirando aqui. Eu gosto de fazer no tacho, pessoal, porque eu gosto de usar uma calda só. Que até você fazer outra calda para fazer outra vez, aí não vai ficar legal. Então aqui eu gosto de fazer numa calda só. Pessoal, é isso aqui, ó. Aí mexendo ele, né, pra ele não ficar aquele leite nele, né? Ele tem que cozinhar por completo, senão se ficar o leite nele, ele azeda com um dia que ficar fora da geladeira, ou que tirar, até na hora de tirar para servir, ele pode azedar porque questão do leite que fica nele aqui. Então ele tem que cozinhar por completo. E outra coisa, se desmanchar também, pessoal, ele não fica bonito na forma igual tá inteirinho. Que às vezes você vai fazer, vai desmanchar, porque se você for fazer de pão novo, e o pão novo ele
Ele desmancha mesmo. Mas pode fazer com pão novo, não tem problema não. Eu prefiro com pão velho, a gente fala pão velho, né? Por causa dele ficar bonito assim inteirinho, ó. Pessoal, eu lembro que tinha meu pai ele arrancava para minha mãe a raiz do tronco do mamão, do mamoeiro, né? Pegava aquele pé de mamão bem antigo e a gente ralava aquele tronco e fazia aquele doce ralado para comer com esse pão dourado aqui. Porque pra gente lá, época de Natal, graças a Deus, eu mesmo a gente tinha fartura. Por quê? Tinha o figo lá na roça. Não é igual hoje que pra gente comprar um figo, esse ano eu não consegui comprar figo aqui no Manhuaçu para fazer o doce. A gente tinha lá na roça, tinha o pé de figo, né? Não tinha no nosso terreno não, mas tinha no quintal no terreno do vizinho lá, então assim, a gente apanhava figo que dava para todo mundo. E 2 litros, 3 litros de figo que era medido, dava para fazer figo pra gente comer vários dias. Então assim, fazia muito tipo de doce. E um doce que eu ainda vou fazer ele ainda, em breve eu vou fazer ele, que é o doce da raiz do mamão. Tem gente que fala que gosta de fazer, mas daquele mamão macho, que não produz. Mas não é que ele dá doce, pessoal, é porque ele não produz fruto, então ele dá um tronco e não produz fruto, a pessoa não tem dó de cortar ele, porque se você chegar para cortar um pé de mamão que está cheio de fruto, para tirar a raiz dele, você vai perder o fruto dele. Então a gente escolheu o pé de mamão macho justamente, que é o mamão de corda que não dá fruto, para justamente a gente pegar a raiz dele, ralar e fazer o doce a gente fala doce de pau de mamão. Qualquer momento aí eu vou fazer no canal aí, vou ensinar para vocês como é que faz. É um doce difícil, demorado de fazer, mas é muito gostoso, pessoal. Então esses doces eram feitos pra gente na época, que a gente ficava, quando ia chegando a véspera de Natal, a gente ficava ansioso para chegar o dia do Natal, né, pra gente ter aquele almoço, aquele banquete, né? Minha mãe todo ano ela fazia questão de fazer pra gente uma comida maravilhosa. E ali depois tinha uma hora após o almoço ali que vinha a sobremesa, que era pão dourado, doce de figo em calda, né? Doce de coco molinho, doce de leite molinho e esse doce do pau do mamão, que era feito. Mas tinha mais doce, tinha doce de laranjinha, pegava laranja, que essa época agora a laranja ela tá pequena, pega aquela laranjinha, racha ela em cruz, ferventa ela por uns... minha mãe ferventava lá, eu acho que uns 8 a 10 dias que ela ficava ferventando, tirando o sumo dela, para depois fazer o doce de laranjinha. Tinha também o doce de cidra também, que é outro doce também, que hoje a gente quase não vê mais a cidra, que é um doce também que era feito também para dia do Natal. Então a gente chegava, era uma mesa grande, e aquilo ficava lotado de doce, gente. Mas o mais gostoso de todos esses doces, que eu ainda gosto, é esse aqui, que é o pão dourado. Esse aqui pra mim é o melhor que tem, ele geladinho. Aí tem gente que fala, faz com menos doce. Pessoal, não tem jeito. É igual vocês viram, eu coloquei aqui 5 xícaras de açúcar, depois eu aumentei mais 2 em 5 litros d'água. Por quê? Ele tem que ter uma calda bem consistente, que se ele não tiver uma calda consistente, não vai ficar um doce gostoso. Tá? O doce de leite a gente consegue fazer ele um pouquinho mais choquinho. O figo, a gente faz ele bem mais choquinho, mas esse aqui você tem que fazer ele bem docinho, porque senão você vai ter doce para 2, 3 dias só e ele vai azedar, não vai ficar legal. Eu mesmo aqui, eu já tive doce meu aqui que azedou muito rápido. E na geladeira ele fica aí, 15 dias ele fica tranquilo na geladeira. E assim, pessoal, passou essa data agora, eu já não como mais esse doce, só no próximo. É um doce que a gente costumou comer só na véspera de Natal mesmo. É isso aí, pessoal. O nosso pão dourado ficou pronto. A gente gosta dele com bastante canela, né? E agora eu vou estar pegando aqui para vocês aqui, pessoal, como é que fica ele aqui, ó. Fica molinho. Caldinho aqui por cima dele aqui. Pessoal, ficou maravilhoso. Esse é o doce nosso, tradição de Natal, tradição de família, né? Para a época de Natal. Fala de onde você vai assistir esse vídeo aí, pessoal.
Me fala se você tem costume também de comer esse doce, aliás, esse pão dourado. Se você gosta, de onde você está assistindo o vídeo, compartilha, deixa o seu joinha pra gente lá. E que no mais, que Deus abençoe você. Um grande abraço do Mineirinho.